O que estas previsões outonais da Comissão Europeia e também do FMI demonstram é a comprovação de uma coisa, que é este Orçamento de Estado que foi aprovado e que é um perfeito terrorismo. É preciso acentuar isso, porque depois a certa altura a gente esquece de onde é que arranca. Nós estamos a falar de um Orçamento de Estado que vai aumentar de impostos qualquer coisa como 2 mil milhões e que agrava, digamos, a repartição do esforço pelo IRC e pelo IRS, isto é, do rendimento, o imposto sobre o rendimento do capital, o imposto sobre o rendimento das pessoas individuais, os rendimentos do trabalho, de uma forma drástica, de modo que se nós em 2012 tínhamos o IRS a valer qualquer coisa como sensivelmente o dobro do IRC, neste momento, no montante geral das receitas fiscais, o IRS representa 3 vezes mais que o IRC. Portanto, trata-se de um orçamento que já, tal como está elaborado neste momento, representa, ao contrário de toda a propaganda que tem estado a ser feita, um reforçado de medidas terroristas precisamente em cima de quem são das pessoas que são as principais vítimas da crise. Segundo ponto. O que estas notícias que chegam comprovam, ou recomprovam, ou tricomprovam, é o completo irrealismo, a mentira dos pressupostos com base nos quais este orçamento funciona. Uma previsão de crescimento não tem nada a ver com a realidade, uma previsão de desemprego não tem nada a ver com a realidade e uma previsão das próprias receitas e das próprias despesas também não tem nada a ver com a realidade. Eu lembro aqui que digamos, as dúvidas que são colocadas relativamente à correção deste déficit, tal como o Governo perspectiva, passam designadamente pelo Governo não identificar um conjunto de medidas que supostamente valeriam 530 milhões de euros, ter estimativas de receitas fiscais, designadamente com o IVA, que atinge nesta previsão o valor absolutamente astronómico de 14.491 milhões de euros e ainda com a circunstância de que o crescimento da atividade económica não vai ser todo aquilo que o Governo coloca. O que revela uma outra coisa. O que este Governo se prepara para fazer é, tendo aprovado um orçamento desta natureza, dentro de 1, 2 ou 3 meses estará a aprovar um outro orçamento retificativo e depois outro orçamento retificativo e outro orçamento retificativo. E as críticas relativamente aqui ao controle da despesa? Diz a Comissão Europeia que com as medidas que estão inscritas no orçamento do Estado quase se corre aqui o risco de inverter o impacto positivo nas contas públicas, não na vida das pessoas, daquilo que foram as medidas de austeridade. O impacto positivo, aquilo que a Comissão, o FMI, enfim, a Troika chama de efeitos positivos, consistem sempre numa mesma política, que significa diminuir as receitas, diminuir as despesas que dizem respeito a direitos fundamentais dos cidadãos e, portanto, trata-se de diminuir na educação, trata-se de diminuir na saúde, trata-se de diminuir na assistência social, o que é um verdadeiro crime quando a gente tem neste momento um número real de desempregados superior a 1 milhão, não tem nada a ver com as estatísticas oficiais e esse é um ponto a que devemos sempre voltar, porque esse é exatamente um dos pontos da falsificação da propaganda oficial nesta matéria, e, ao mesmo tempo, o aumento das receitas sempre na mesma base. Aumentam as receitas sobre quem trabalha ou quem já trabalhou uma vida inteira. Portanto, isto é a primeira coisa que deve ser dita. Em segundo lugar, só há uma forma de resolver o problema do déficit, que é criar economia. E só é possível criar economia rompendo com a lógica da pertença ao euro e com a lógica do pagamento da dívida, e não há volta a dar sobre esta matéria. Isto é, enquanto se aceitar que nós tínhamos que exportular qualquer coisa como 9 mil milhões de euros só de juros a título de uma dívida que não foi o povo português que contraiu, nem foi contraída em seu benefício. E enquanto tivemos que aceitar uma lógica de um tratado orçamental que significa pura e simplesmente o domínio dos países com economias mais fracas pelos países de economias mais fortes, com a Alemanha à cabeça, este problema não tem solução. E as únicas medidas que podem ser adotadas, seja pelo PSD, seja pelo PS do Sr. Costa, que até agora está caladinho que nem um rato, à espera que lhe caia a vitória eleitoral no regaço sem se definir, só será uma coisa, que é simplesmente cortar naquilo que diz respeito ao cidadão comum, ao elemento do povo, ao
aos mais pobres da sociedade. É preciso dizer também, termino já, mas não queria deixar passar a oportunidade para salientar que os últimos números que foram conhecidos relativamente ao inquérito feito em 2013, quanto à situação de 2012, portanto não tem o pior ano completo, foi de 2013, da aplicação das medidas terroristas do Governo, apontam para que a percentagem da população em risco de pobreza e de exclusão social é de 27,4%. Se nós falarmos das crianças, esta percentagem sobe para qualquer coisa como 30,9%. Isto é, nós temos já mais de um quarto e quase um terço da população, se falarmos em crianças, é um terço da população que passa fome todos os dias. Os dados falam por si, portanto, o aumento dos impostos indiretos neste Orçamento de Estado para 2015 é de 1.249 milhões. O aumento dos impostos diretos é de 507 milhões. O aumento resultante do IMI é 150 milhões. O aumento resultante da fiscalidade verde dá 161 milhões. Isto dá 2.066 milhões. Bom, em primeiro lugar, referir isto, com o agravamento daquilo que eu disse há bocado, que é o agravamento da tributação em cima dos rendimentos do trabalho, em detrimento da tributação em cima dos rendimentos do capital. Depois, essa farsa completa que foi fazer crer aos cidadãos de que ia haver uma redução da taxa extraordinária do IRS, exatamente, de 3,5% para 2,5%. Não é farsa, isto está incluído como uma medida orçamental em função da evolução da receita. Ou seja, tem direito a um crédito fiscal que será pago se e quando, eventualmente, houver no dia 30 de fevereiro de 2056 a oportunidade para isso, que é o que quer dizer o que lá está no artigo 177 da proposta da Lei do Orçamento de Estado. Acima dos 3% reduzirá a margem como é absolutamente evidente, mas eu queria voltar à questão da Sra. Merkel. Muito rapidamente, o meu colega pôde... Primeiro, para dizer que o que nós devemos dizer a essa senhora é que essa senhora não tem o direito de se pronunciar sobre aquilo que se passa no interior da nossa pátria. Eu não reconheço à Sra. Merkel nenhuma legitimidade para abrir a boca e falar sobre o que é que seja do nosso país. E acho que todos os democratas e patriotas deste país devem sentir a mesma indignação do que eu. Segundo, como os números que citou refletem, não é de todo verdade que nós tenhamos licenciados a mais. Nós temos a economia a menos, que é uma coisa completamente diferente. E essa só se consegue criar com um plano de desenvolvimento económico que rompa com o atual quadro. Terceiro ponto, e para terminar, para dizer também que Portugal está hoje transformado, por virtude da lógica do funcionamento da União Europeia, num fornecedor de mão de obra que não é já apenas a mão de obra pouco qualificada que acaba nos contentores da Alemanha a trabalhar na construção civil ou em atividades agrícolas a serem tratados como escravos, na pátria da Sra. Merkel, mas também uma mão de obra altamente qualificada, de jovens, que é formada e qualificada aqui em Portugal. Portugal paga o custo dessa formação e depois não consegue arranjar aqui emprego. É forçada a emigrar. E este número, eu relembro apenas, porque eu acho que vale a pena terminarmos com a referência a esse número. Nós, nestes 3 anos de governo do PSD, imigraram qualquer coisa como 330 mil cidadãos portugueses, dos quais a esmagadora maioria jovem, dos quais, em grande parte, trabalhadores altamente qualificados. Portugal está hoje transformado numa subcolónia que fornece mão de obra qualificada para os países mais ricos. É esta a União Europeia, é este o euro que este senhor construiu.